Eu vou mostrar nesse vídeo como editar os polígonos do AgroSig para georreferenciar os refúgios. Para isso nós vamos precisar do programa QGIS, e no programa QGIS nós vamos precisar instalar um complemento para que nós possamos fazer o upload desses polígonos para o AgroSig. O programa e o complemento eu vou deixar o link na descrição para vocês fazerem o download. Abrindo o programa vocês vão vir em complementos, gerenciar e instalar complementos, instalar a partir de zip. Nesses 3 pontinhos para localizar onde que está o arquivo. O meu aqui está em agricultura e precisão, São José. Vamos abrir e vamos instalar complemento. No caso não vou instalar porque o meu já está instalado. Para georreferenciar os refúgios nós vamos precisar bater os pontos no limite dos refúgios e vamos precisar de 2 limites da fazenda. Um vai ser o limite de referência e o outro vai ser o limite que nós vamos editar. E também aqui eu tenho um print que foi tirado do AgroSig com os refúgios, para mim ter uma ideia de como que está distribuído os refúgios nos talhões. Vindo no QGIS nós vamos importar os pontos e os limites. Então viemos aqui em adicionar camada vetorial. Viemos nos 3 pontinhos aqui para pesquisar. Vamos aqui em dados e aqui nós vamos selecionar os arquivos shape, seguro no Ctrl, né, selecionar as 2 camadas e também os pontos. Vou abrir, vou adicionar. Ele vai pedir para mim selecionar o que eu quero importar dos pontos. Eu vou selecionar essa parte de baixo, tem 156 pontos, vou dar OK. E aqui agora eu posso fechar. O limite de referência vai ficar por baixo, o limite da fazenda vai ficar entre meio e os pontos vão ficar em cima. Primeiramente nós vamos deixar só os contornos dos polígonos. Então nós selecionamos a camada, botão direito, propriedades, selecionamos preenchimento simples e aqui em estilo do preenchimento nós selecionamos sem pincel. O limite da fazenda, que é o limite que nós vamos editar, nós vamos deixar aqui com 0.5 e também vamos deixar ele na cor vermelha, para nós conseguir diferenciar ele do limite de referência. Vamos dar um OK, aplicar e vamos dar um OK. Limite de referência vamos fazer o mesmo, botão direito, propriedades, preenchimento, sem pincel, não aplicar e OK. Vamos deixar ele preto mesmo, na linha preta. Para nos auxiliar, nós vamos criar uma camada de linhas, para nós ligar os pontos, para depois ficar melhor de nós editar o polígono. Vamos em camadas, criar nova camada, shapefile. Vamos selecionar a pasta onde vamos guardar. No caso, vamos guardar junto na pasta onde estão os limites. Salvar. E em configuração de arquivo, vamos deixar em latim 6. Tipo de geometria, vamos deixar em linhas. E vamos dar um OK. Agora nós estamos aqui com nossa camada de linhas, mas ela ainda não tem nenhum dado, né? E nós vamos adicionar essas linhas. Com a camada selecionada, viemos aqui em alterar edição. E depois vamos selecionar a ferramenta adicionar linha. Depois de selecionar a ferramenta adicionar linha, nós vamos ligar os pontos que foram batidos na lavoura. Então eu vou selecionar o ponto aqui. Depois eu venho aqui do outro lado, seleciono outro ponto. Para mim salvar essa linha, eu vou clicar com o botão direito e aqui ele vai aparecer para mim identificar essa linha. Nessa camada eu não vou precisar identificar, porque são só linhas de referência mesmo. Depois eu não vou precisar usar essas linhas. Então eu vou dar um OK e ele vai gerar a linha. Vocês vão ver que tem 4 pontos aqui. Esses 2 pontos aqui foi batido errado. Então os pontos que nós vamos usar como referência é esses 2 aqui e esses 2 aqui. Os pontos vão ser batidos no começo e no final do refúgio. No caso, dá de entender que o refúgio começou no talhão 18 e foi parar lá no talhão 20. Para vocês se orientar melhor, vocês podem vir aqui no limite de referência. Vindo aqui em opções de diagrama da camada, você seleciona ele, vem aqui e coloca diagrama de texto. O atributo que vocês vão usar é o atributo campo. E vamos dar um duplo clique, deixar ele com a cor preta. Depois aqui em desenhar, nós vamos selecionar essa setinha do lado aqui. Vamos em fundo transparente,
A cor da linha também vai ser traço transparente. A fonte 12, dá ok, vamos aplicar. Assim ele vai mostrar qual é o talhão que você está trabalhando, por mais que você dê zoom, ele te mostra quais são os talhões. Então, voltando na edição da linha, eu vou selecionar novamente a camada de linhas, selecionar a ferramenta adicionar linhas e vou continuar. Que interessante que você passe do ponto para depois você puxar essa linha para ela cobrir esse trecho nessa outra ponta aqui. Você passa do ponto para depois você conseguir puxar essa linha para lá. E assim nós vamos fazendo para todos. Aqui no caso o refúgio foi feito na bordadura, então eu só vou marcar essa linha de dentro do talhão, porque depois eu vou usar a referência do limite para marcar o refúgio. No caso aqui, para mim movimentar, eu uso a bolinha do mouse. Para mim dar zoom e tirar o zoom, eu vou rolar ela. E para mim movimentar o mapa, eu clico e seguro e arrasto. Para adicionar a linha, eu clico em cima do ponto, depois eu arrasto. Clico com o botão esquerdo e depois o botão direito e ok. Coloquei as linhas nos talhões onde nós vamos usar, né? Vou fazer um exemplo. Tem dois talhões aqui, o 21, 23 e o 18 e o 26, que eles são unidos, né? Lá no campo eles estão unidos, e no AgroSig eles estão separados. Então nós vamos usar como referência essa estrada aqui. Vamos traçar uma linha aqui para definir aonde que nós vamos fazer o corte, né? Do que nós temos que subir ele separado. Aqui, mais ou menos aqui onde vai ser o corte. Eu vou usar agora a ferramenta vértice para mim pegar a ponta dessa linha e arrastar para cá também. Então o corte vai ser feito aqui. Agora eu vou puxar as linhas para depois eu conseguir me orientar melhor. Vou selecionar a ferramenta Mover Feições e vou só selecionar a linha e trago ela. Bom, depois de todas as linhas no lugar, agora vamos começar a edição do polígono. Para isso nós vamos salvar a camada de linhas e vamos fechar a edição. E agora vamos selecionar a camada que nós vamos editar, dos limites, e vamos abrir a edição dela. Depois vamos selecionar a ferramenta vértice. No polígono tem os vértices da linha, né? E entre um vértice e outro tem um sinalzinho de mais que vai aparecer, que é para você adicionar um novo vértice. Então, vindo aqui, eu vou clicar nesse mais, adicionar um vértice e vou trazer em cima da linha. Agora aqui entre meio esses dois vértices eu vou criar um outro e vou puxar ele até aqui do outro lado do talhão, também para mim e basear na linha aqui, ó, para mim colocar ele o mais próximo possível, lembrando que ele não pode se sobrepor um polígono no outro. Adiciono outro vértice e trago aqui. Eu vou ir criando esses espaços assim, porque depois eu vou adicionar os polígonos do refúgio aqui dentro. Aqui é onde foi plantada a cultura, né? E aqui vai ser o refúgio. Então, eu vou adicionar os polígonos do refúgio.
Dessa linha para cima vai ser o talhão 18. Aqui vai ser a bordadura. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer um vértice até reto a linha. Do outro lado eu vou fazer o mesmo. E agora aqui, como o refúgio aqui foi feito a bordadura, eu vou deletar essa parte da bordadura. E depois eu vou me basear no limite de referência para mim gerar o polígono da bordadura. Depois de apagado eu posso ajustar ela. Vamos continuar a edição, vamos trazer para cá. Importante usar o zoom. Esse programa é um programa que dá um zoom bem alto. Pode parecer que está ficando muito distante, mas é questão de centímetros que fica uma linha da outra. Então no talhão 18 e 26 nós já criamos os espaços onde vão ser adicionados os polígonos do refúgio depois. Vamos criar nos outros talhões agora. Aqui a linha vai ajudar muito porque como os pontos estão batidos nas extremidades dos talhões, pode ver que esse refúgio ele vai passar por 3 talhões aqui. A linha ajuda você a se basear aonde que começa e onde que termina o refúgio. É melhor do que o técnico tivesse que bater um ponto a cada divisa de talhão. Se você clicar em cima do vértice, você vai mover o vértice, entendeu? Se clicar aqui em cima do maisinho, você vai adicionar um novo vértice. Então aqui nós vamos adicionar um vértice bem em cima da onde vai ser a divisa. Quando nós fazer o upload, nós vamos fazer a edição e apagar o polígono para nós conseguir separar ele. Um vértice aqui vai ser do refúgio e o outro vértice aqui vai ser do limite do talhão. Abrimos os espaços dentro do talhão para fazer os limites do refúgio. Agora nós vamos adicionar os polígonos do refúgio. Eu vou usar a ferramenta adicionar polígono. Vou selecionar ela. Vim aqui, vou começar pelo talhão 26. Vim aqui no canto. E vou começar a criar o polígono. Vou gerar ele, vou clicar ali. Aqui, lembrando que ele tem que ficar pro lado, sempre do lado de dentro e não sobrepor o polígono da cultura. Aqui. Quando eu terminar de fazer o polígono, dou um botão direito e aqui sim, agora nós vamos nomear. É muito importante que nós nomeemos esse polígono. No caso aqui, vamos usar um padrão, vamos colocar o nome do talhão primeiro, qual é a fazenda, no caso aqui é parceria São José, underline, RF de refúgio. E vamos dar um Enter. Pronto, e está adicionado o polígono. Aqui no talhão 18 é mais fácil nós fazer por esse lado do que por aqui, porque aqui vai ter essa curva para nós fazer, né? Então, o que nós podemos fazer aqui? Vamos voltar aqui na edição do limite da fazenda, vamos pegar a ferramenta de vértice, né? E vamos inverter. Vamos deletar os vértices aqui, ó.
E agora nós vamos adicionar ele daqui para lá. Então, aqui. Aqui ele está sobrepondo, tá vendo? Ele está com esse xizinho. Isso está sobrepondo, então eu vou vir adicionar um novo vértice aqui e vou trazer ele e ficar certinho. E aqui está ok. Conferir aqui. Fiz a abertura desse lado, porque se eu tivesse que fazer o polígono por esse lado, eu ia ter que vir aqui e acompanhar essa curva aqui, então ia dar muito trabalho. Então o que eu vou fazer agora? Vou vir aqui selecionar a ferramenta de adicionar polígono de novo. E agora aqui eu vou baseando no limite de referência para mim fazer o polígono da bordadura. Vou dar um botão direito e aqui eu vou colocar o nome de São Refúgio 18, Parceria São José. Vou estar aqui na ferramenta vértice. Lembrando que cada ação que você for fazer, se você quer mover o vértice, você tem que vir e selecionar a ferramenta vértice. Se você quer adicionar um polígono, tem que vir e selecionar a ferramenta polígono. E a camada que você vai estar editando, ela tem que estar selecionada aqui na árvore de gerenciamento. Se ela não estiver selecionada, você não consegue editar. No caso, se eu tiver aqui com o limite de referência selecionado e eu querer editar o limite da fazenda, eu não vou conseguir, eu vou editar o limite de referência. Então, vou fechar aqui a edição do limite de referência, eu tenho que estar com a camada selecionada, a camada que eu vou editar. Aqui, adicionado os polígonos aqui no 18 e 26, vou adicionar agora os polígonos no 19 e no 20. Aqui, seleciono novamente a ferramenta. Ok, adicionamos o polígono, agora nós vamos salvar a camada, podemos até tirar a edição dela. Para nós pegar esse limite que nós criamos e jogar para o Glossig, nós vamos aqui em cima da camada, botão direito e vamos vir aqui em abrir tabela de atributos. E aqui é onde vocês vão ver a importância de estar nomeado, tá vendo? Cada polígono que eu criei está nomeado aqui corretamente conforme o talhão. E aqui é os polígonos já que vem no talhão, né? Como ela tem o atributo campo e área, vocês vão ver aqui, até o área não precisa, o que importa para mim é o campo. Com o campo que eu vou conseguir definir qual é o talhão que eu estou editando. Então nós vamos começar aqui pelo talhão 18, que eu tenho que selecionar esse quadradinho, tá vendo? Conforme eu seleciono o quadradinho aqui, vai ser o polígono que vai ser selecionado ali. Então vamos começar com o talhão 18. Selecionei aqui, eu vou dar um Ctrl C. Aqui no AgroSig, eu vou vir em apontamentos, talhões. Aqui em talhões, eu vou localizar o talhão 18, vou dar um duplo clique em cima dele. E ele vai abrir essa aba de cadastro, eu vim aqui em WKT. Aqui em WKT eu vou selecionar tudo que tiver aqui, vou deletar e vou dar um Ctrl V.
Agora aqui eu vou deletar esses números depois do parênteses. Vou puxar para cima. Vamos deixar aqui como multipolígono. E vamos deletar essa primeira linha. Então eu vou deletar. Aqui eu deletei com o backspace. Depois a tecla delete para o multipolígono subir para a primeira linha. Depois disso eu vou salvar. Registro atualizado com sucesso. Para ele carregar o polígono que você acabou de fazer, você clica em outro talhão e depois você volta para ele, seleciona ele novamente, ele vai aparecer aqui. Aqui vocês vão notar que ele está com o talhão 18 e o 26 unido, então nós temos que separar esses talhões. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e selecionar essa ferramenta aqui, editar, vou selecionar o polígono e agora com um duplo clique em cima dos vértices, eu deleto eles. Então, como eu estou adicionando o talhão 18, eu vou deletar aqui os vértices do talhão 26. O vértice da divisa é aqui, que nós baseamos em cima da linha. Aqui a mecânica é a mesma. Entre um ponto e outro, vai ter esse pontinho vermelho que é para você adicionar um novo vértice na linha. Aqui no caso eu vou indo, dando um duplo clique nos pontinhos laranjados. Aqui está pronto, ó. Como eu tinha baseado os dois pontos em cima da linha. Feito isso, vou fechar a ferramenta editar e vou salvar. Ok. E agora nós vamos subir o polígono do refúgio. Então eu vou selecionar o polígono do refúgio. Vou dar um duplo clique nele, já posso deixar aberta a janela. Vou no QGIS e vou selecionar a tabela de atributos e venho no refúgio, que foi o polígono que eu criei. Então eu vou selecionar ele, vou dar um Ctrl C. Agora eu vou vir aqui e vou deletar tudo que tem aqui dentro. Vou dar um Ctrl V. De novo, venho aqui e deleto. Tomar muito cuidado para não deletar esses parênteses. Aqui também esse multipolígono ou polígono, quando é um polígono só, ele vai trazer polígono. Aqui nós vamos deletar com backspace e depois a tecla delete para que ele suba na primeira linha. Salvar. Ok. Vamos para o próximo, vamos para o talhão 19. Vamos selecionar aqui. Talhão 19, vamos dar um Ctrl C. Vamos dar um duplo clique em cima do 19. Deleta. Vou dar um Ctrl V. Agora nós vamos vir aqui 19/2, duplo clique. Notem a diferença entre como estava, né, e como ele ficou. Voltamos para o 20 agora.